Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Felipe Marcondes, da TM3, que é a maior gestora de Venture Capital do sul do Brasil. Mas eu vou deixar essa parte das apresentações com o próprio Felipe. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Léo. Um prazer, super prazer aí poder estar participando do podcast de vocês. Conheço a CapTable já há muito tempo. Trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e é um prazer realmente estar aí podendo compartilhar um pouco de experiências aí minhas e da TM3. Como você falou, né, a TM3, ela, desde o ano passado, a gente conseguiu aí atingir essa colocação aí de maior gestora de VC do sul do Brasil, né? A gente até fala que, tirando Faria Lima e Leblon, somos a maior do Brasil, né? Então, a gente hoje tem mais de 500 milhões de reais em ativos sob gestão, que é uma métrica que muito comumente usada em gestoras de VC, gestoras de ativos de modo geral. E a nossa história começou em 2011, quando o meu sócio, Marcel Malchevski, que tinha fundado a Bematech, fez uma história maravilhosa na Bematech, saiu da sua posição de CEO e resolveu montar a TM3 Capital para trazer um pouco desse olhar mais empreendedor, digamos assim, para a área de gestão de fundos, né? Então, é um modelo que nos Estados Unidos é muito comum, né? As maiores gestoras têm esse modelo de você ter um ex-empreendedor de sucesso que se torna gestor. Então, como a gente costuma dizer, né? Nós conseguimos entender todas as dores que os empreendedores já tiveram, estão tendo e vão ter e nem sabem ainda que vão ter, né? Então, esse acaba sendo um diferencial importante. E desde 2011 a gente tem feito esse trabalho. Hoje, nós já estamos no nosso 5º fundo de investimento. Como eu comentei, mais de 500 milhões de reais de ativos sob gestão. Nós temos aí, já na nossa história, mais de 60 operações de investimento e atualmente temos aí 40 empresas no portfólio. Temos empresas em todos os estados do Sul e Sudeste, o que nos orgulha bastante também. Boa, muito legal. E se puder falar um pouco mais sobre o Felipe, então, também? Claro, claro. Eu, então, hoje, né, sou sócio da TM3 Capital. A TM3 Capital ela tem outras áreas de negócio, eu acabo sendo responsável pela área de Venture Capital, né, então, a gestão de todo o processo aí de Venture Capital. E eu, antes disso, trabalhei numa outra gestora de Venture Capital. Então, neste mercado aí de VC, eu já estou há 14 anos. Eu costumo brincar com alguns colegas meus mais experientes no mercado que nós somos quase dinossauros, né? Afinal, o mercado de VC não é tão antigo assim no Brasil, né? E antes disso, né, eu tive algumas experiências aí em consultorias, né, e também em empresa de tecnologia, né? Eu cheguei a trabalhar na Dell Computadores, inclusive morei aí nas terras gaúchas durante alguns anos aí na minha época de Dell, o que foi bastante importante para conhecer um pouco tecnologia de dentro para fora, como eu costumo dizer, né? Boa. Como tu trouxe, né, a TM3, ela surge a partir de experiências empreendedoras bem-sucedidas, e eu acho que esse privilégio de conhecer várias posições na mesa e também as cicatrizes de ter passado por várias etapas aí desse investimento, desse crescimento das empresas, traz bastante experiência, né, para o empreendedor e agora, né, na posição de investidor. Inclusive, tem algumas pesquisas que mostram uma correlação positiva, né, entre ter tido uma experiência empreendedora e depois o sucesso nesses investimentos. O que tu nos traz, assim, como com esse DNA empreendedor, as principais contribuições que a TM3 consegue trazer para esse mercado de Venture Capital e para os empreendedores do portfólio? Não só essa experiência empreendedora, né, que realmente é super importante, mas até a nossa experiência já como gestores, né, tendo mais de 60 empresas investidas, 40 no portfólio, e empresas de diferentes tamanhos, né, Léo? Então, isso faz com que a gente tenha empresas que estão desde o primeiro ano de vida até empresas que esse ano devem bater 200 milhões de faturamento. Então, isso também nos traz uma série de expertise e conhecimentos para uma empresa que ainda está numa fase mais preliminar de crescimento. A gente já sabe exatamente o que vai acontecer, né?
ou temos alguma ideia do que vai acontecer, porque independente do setor, independente do perfil do empreendedor, uma coisa é bastante clara: os problemas são os mesmos, né? É aquele velho ditado, né? Toda família é a mesma coisa, só muda de endereço. Empresa é a mesma coisa, os desafios são os mesmos, né? Os desafios de crescimento, os desafios de gestão de caixa, desafios de governança, independente do setor, independente do estágio, eles são os mesmos. E a gente consegue, através dessa experiência, enquanto ex-empreendedor e enquanto gestores, de encurtar caminhos, né? Eu acho que esse é o principal papel nosso enquanto gestor. Existem vários perfis de gestores no mundo de VC, e todos eles têm o seu papel, têm a sua importância. Alguns são mais ativos na gestão, que é o nosso caso, né, mais hands-on. Outros são menos ativos. Outros acreditam mais naquele perfil spray and pray, né? No nosso caso, a gente acredita sim no modelo mais ativo, onde a gente está de fato de mãos dadas com o empreendedor. É claro que o empreendedor é aquele que conhece o negócio, ele conhece o business, mas a gente está junto para, de fato, não só nos limitarmos a apresentar, fazer contatos, apresentar network, o que é importante, mas também ajudá-lo a encurtar caminhos em todas essas áreas que eu falei, né? Marketing, vendas, produto, estratégia, governança. Então, isso acaba sendo de grande valia para os empreendedores. Com certeza. E como tu trouxe, né? Talvez dinossauros desse mercado com esses 14 anos, eu podendo falar que, estando à frente da CapTable, nos últimos 4 anos, já posso dizer que vivi alguns ciclos, né? Algumas eras do VC. Então, quem tá há 14, com certeza, né? Já transita bem mais facilmente entre esses ciclos, porque já viveu bastante coisa. A gente ouviu aqui histórias do Mário da Domo, que, pô, com Buscapé desde 98, né? Então passou por muita coisa aí. Acho que trazer essa experiência para o mundo do Venture Capital é cada vez mais importante, né? E vocês estando aí há bastante tempo também trazem todo esse histórico, todo esse arcabouço de coisas, né, que já viveram e entendem quais são as fases. Como tu trouxe, vocês têm aí no portfólio algumas empresas que talvez estejam numa fase mais inicial ali, né? Não sei se vocês trabalham com pré-receita, aí eu vou deixar essa parte para ti, mas também empresas aí que já estão com 200 milhões de faturamento. Essas empresas, essa empresa de 200 milhões, por exemplo, ela é uma empresa dos primeiros fundos, ou dentro de um mesmo fundo vocês têm diferentes estágios das empresas que estão investindo? Boa pergunta, Léo, e na verdade a gente tem quase de tudo um pouco, tá? Então, assim, o que eu poderia te dizer que é uma linha mestra do nosso perfil de investimento é que nós focamos em empresas B2B, tá? Então, isso é o principal linha de investimento nosso. Então a gente acaba não olhando para B2C, a nossa especialidade realmente é B2B, e aí dentro disso a gente é agnóstico a setor, temos algumas preferências, mas somos agnósticos a setor, né? E estágio também a gente acaba olhando muita coisa. A gente historicamente olha empresas seed, early stage e série A / série B, e a gente divide isso em veículos. Então, os veículos todos, eles acabam sendo agnósticos em termos de setor, porém, cada veículo tem o seu porte de empresa que a gente olha. No nosso último fundo, que foi o quinto fundo, nós estamos tendo uma experiência um pouco diferente, porque é um fundo que nós ganhamos um edital do governo do Espírito Santo, e é o primeiro fundo de venture capital brasileiro que foi criado com fundos de um fundo soberano nacional, não do Brasil, mas do Estado do Espírito Santo. Então, é a primeira iniciativa de fundo soberano, no caso é um subnacional, mas é a primeira iniciativa do gênero na América Latina. Então, através desse fundo soberano, criado com royalties do petróleo e do gás, foram criadas, ou estão sendo criadas, várias iniciativas de desenvolvimento, e a primeira delas foi um fundo, um FIP, né, um Fundo de Investimento e Participações, focados em Venture Capital, na qual nós temos aí essa missão de gerir esse fundo. E dentro deste fundo, especificamente, nós temos o papel também de olhar empresas até, eventualmente, pré-seed, tá? Mas não é o que nós normalmente fazemos. Então, assim, eventualmente podemos fazer, mas o que a gente olha, de fato, é pré-seed, early, série A,
Série B. E aí, respondendo a tua outra pergunta, né, nós temos empresas que nós investimos quando ela tinha 20 milhões de faturamento, hoje ela está com 150 milhões. Nós temos empresas que nós entramos quando ela tinha 45, hoje ela está com 120. E temos empresa que nós entramos com 120, que hoje está com quase 200. Então, temos de tudo um pouco, né? Então, assim, tem empresa que nós entramos lá na série A, tem empresa que a gente entrou em série B, tem empresa que a gente entrou em early stage ainda, né? Explorar um pouco mais, então, esse quinto fundo, achei realmente, né, bem diferente, talvez, né, com uma configuração diferenciada. Ele é voltado só para startups do Espírito Santo e de óleo e gás, ou qual é a tese dele? Não, excelente provocação aí, Léo. O Fundo Soberano do Espírito Santo, ele pega royalties, pega não, né? Enfim, ele, se eu não me engano, são 2% dos royalties, do total dos royalties do petróleo e gás que o Estado recebe, ele direciona para esse Fundo Soberano, que vai olhar no longo prazo do Estado, né? Iniciativas como o governo do Catar, Noruega, Arábia Saudita, por exemplo. Olhando sempre com aquele viés de diversificar a matriz econômica, sabendo que óleo e gás vão ser, em algum momento, vão se acabar, né? São finitos por natureza. Então, através disso, são criadas diversas estratégias para diversificar a economia. Esse FIP que foi criado, que é um FIP de 250 milhões, ele é focado em empresas de tecnologia de qualquer setor, não só óleo e gás. Pode ter óleo e gás? Sim, mas não só isso, qualquer coisa. Nós já temos neste fundo, no primeiro ano de fundo, completamos agora em maio, o primeiro ano de vida desse fundo, e nós já temos, se eu não me engano, são 17 empresas investidas no primeiro ano. Então, é realmente uma iniciativa espetacular do governo, e ele não foca apenas em empresas do Espírito Santo. Isso é importante também frisar, viu, Léo? Porque os estudos todos de ecossistemas de inovação, não só no Brasil, mas fora, mostram que grandes ecossistemas bem-sucedidos, eles crescem não só com iniciativa de dentro para fora, mas também com empresas de fora para dentro, né? É você trazendo empresas, é você trazendo conhecimento de fora, você compartilhando talentos, né? Conseguindo ser um centro que traz talentos, você também fortalece, mais do que isso, você faz com que 1 mais 1 não seja 2, e sim muito mais do que 2. Então, dentro desse conceito já conhecido e comprovado em outros ecossistemas, o Estado do Espírito Santo também pretende fazer isso com esse fundo soberano. Então, empresas, obviamente, capixabas são alvo do fundo, mas também empresas que queiram se mudar ou investir no Estado também são muito bem-vindas. E hoje nós temos empresas de ambos os casos, tanto empresas capixabas quanto empresas que não são natas do Estado, né? Não são capixabas por natureza, mas que querem se mudar ou querem investir no Estado. E hoje, no nosso portfólio, não só desse fundo, mas de outro, para você ter uma ideia, nós temos desde fintechs, retail techs, logtechs, passando por legal techs, govtechs, temos health techs, redtechs, então, assim, é um universo bastante variado aí de empresas. Boa, muito interessante. Então, já deixo aqui a dica, né, e o recado para startups que, de alguma maneira, estejam envolvidas com a CapTable ou não estejam, que procurem tanto a CapTable quanto a TM3 aí, tem Sem um dúvida. fundo com bastante apetite, 17 investimentos em um ano não é para poucos, né? É verdade. O que vocês avaliam dentro desses investimentos aí? Para vocês, o que chama atenção como uma startup, para ela se destacar, para a startup mostrar que tem algum potencial ou grande potencial de escala? Só pegando o teu gancho, né, Léo, sobre os 17 investimentos, nós ainda fizemos outros investimentos através de outros fundos nossos. Então, nós certamente somos um dos maiores, um dos mais ativos fundos de VC em 2022. Então, isso também acho que é um destaque importante aqui para colocar. E o fundo, esse que eu estava me referindo, né, que é o nosso quinto fundo, a gente chama de FUNCES 1, o FUNCES vem de Fundo Soberano do Espírito Santo.
do Estado do Espírito Santo. Então, para quem tiver interesse, né, em parceria com a CapTable, é FUNCES 1. Bom, respondendo a tua pergunta agora, né, sobre o que destaca, né, é claro que parece até um clichê, mas, obviamente, a gente não pode deixar de dizer que a primeira coisa que a gente olha são os empreendedores, né, porque se nós temos uma certeza, Léo, em todo o processo, é que aquelas projeções que foram apresentadas não vão acontecer. Elas podem até ser maiores, mas, via de regras, são menores. Então, essa é a única certeza do processo. Então, o empreendedor ele tem que ser bom o suficiente para saber consertar, né, o que tem que ser consertado, para fazer desvio de rotas, arrumar o prumo ao longo do trajeto, né? Então, isso, de fato, é bastante relevante durante todo o processo. E uma das palavras-chave que a gente sempre olha, né, ou pensa quando a gente avalia um empreendedor, além de, obviamente, o seu histórico, né, o que ele fez, como é que a experiência dele pregressa, agrega, e essa experiência pregressa, ela não necessariamente precisa ser bem-sucedida, porque, às vezes, a gente aprende muito mais com os erros e com os acertos, né? Eu diria até que aprendemos mais com os erros. Então, experiências passadas não tão boas, desde que com o devido aprendizado, elas podem ser muito válidas aí para o empreendimento atual. Então, a gente olha isso também, mas até nesta mesma linha, a palavra coachability é fundamental para nós, né? O empreendedor, ele precisa ser coachable, ou seja, ele precisa ter a humildade necessária para ter um sócio, seja nós, seja qualquer outro, né? Porque você ter sócio significa que você não vai tomar as decisões todas sozinho. Você precisa ter a humildade de saber que nem sempre você está certo, que você pode ouvir, e ouvindo os teus sócios, ouvindo os teus parceiros, você tende a tomar decisões melhores. Então, isso a gente avalia muito. Depois de pessoas, né, a gente, é claro, tem que olhar mercado, né? Mercado, ele tem que ser grande o suficiente para que aquele projeto dê certo. Na medida que eu tenho um mercado muito pequeno, as minhas chances de sucesso são menores, porque lembra que eu falei, né, que a planilha é a certeza que a gente tem é que não será aquilo que está ali. Então, se as coisas começarem a não funcionar como planejado e o mercado for muito pequeno, você não consegue desviar muito, você não consegue aproveitar muito daquele mercado, você perdeu aquele mercado. Então, você precisa ter um mercado suficientemente grande para permitir alguns desvios, alguns erros, e principalmente para permitir uma palavrinha-chave, né? Escalabilidade. Né? Escalabilidade é importante, você crescer rápido, mas com consciência, né, de gestão de caixa, isso é importante hoje em dia. Até recentemente, muitos gestores, não era o nosso caso, a gente sempre foi muito pé no chão, eu diria, mas o mercado como um todo olhava só para crescimento e esquecia da gestão do caixa. Nós não, né? Nós sempre gostamos de ter essa visão tanto do top line quanto do bottom line. Então, olhar para crescimento no mercado atrativo, desde que você consiga fazer uma gestão de caixa adequado, é essencial. E para que você faça isso, para que você cresça no mercado bom, de uma forma sustentável e escalável, você precisa ter um modelo de negócio e um produto muito bom. Então, esse é o terceiro pedaço desse tripé que eu diria, né, de pessoas, mercado e produto, né? Então, o teu modelo de negócio, ele tem que, de fato, ser uma proposta de valor muito interessante para o teu cliente. Às vezes, os empreendedores chegam para a gente e falam, eu tenho uma ideia, mas, eu tenho medo de ser copiado e tal. E nós falamos, não, esse não é o problema. Se fosse assim, o Zuckerberg nunca teria feito Facebook, por exemplo, né? Então, assim, não é a originalidade ou a inovação em si que vai fazer sucesso. É o modelo de negócio, é a execução do negócio. Se a tua proposta de valor for suficientemente boa e ela realmente prenda o teu cliente, seja difícil para o teu cliente sair daquela proposta de valor vencedora e você realmente execute bem, porque você tem um produto bom, você tem uma operação boa, aí sim você vai ser bem-sucedido. Boa. Tem, né, muitos comentários sobre uma bacia de ideias não vale nada, né? E esses tempos até estava escutando alguém dizer
Assim, qual é a empresa no mundo que você acha que tem a maior capacidade de execução de criação de novos negócios? Acho que ó, foi citada a Amazon, né? Então pega as tuas ideias, liga para a Amazon e dá todas essas ideias. Muito provavelmente, talvez alguém até escute, mas as Sim. pessoas lá dentro têm tantas outras ideias, tantas outras coisas que a gente fica, às vezes, muito apegado na ideia e não vai para o mercado com essa ideia, com esse medo que se mostra um medo bobo, assim, né? O que vale é realmente a execução, colocar de pé. E tu trouxe um pouco do que vocês avaliam de modelos de negócios das startups, mas falando do modelo de negócios do fundo, né, ou da gestora, assim, como que vocês equilibram essa relação do risco e retorno, né? Tu trouxe já lá no começo, talvez uma gestão ativa versus um spray and pray, também tem aquela estatística que todo mundo repete aí no Venture Capital, que não é verdade para todos, mas de que a cada 10 investidas, uma vai pagar o insucesso das demais e tal. Como é que vocês avaliam essa balança, esse equilíbrio? Boa. Nós temos uma visão, né, que, bom, historicamente, tá, nós temos, de todas as empresas que eu te falei, nós temos três write-offs, tá? Então, eu acredito que seja um número bastante baixo, percentualmente falando, inclusive, comparado a outras gestoras. Por quê? Porque a gente tem essa gestão ativa. Então, normalmente, né, o que acontece? As empresas de VC, elas acabam dando prioridade apenas para as empresas que estão indo bem. E as empresas que estão indo mal, elas abandonam. Ou não dão tanta atenção. Se abandono for uma palavra um pouco forte, mas de fato é o que acontece em algumas gestoras, né? Nós não, tá? Nós mantemos o mesmo nível de atendimento em todas elas, inclusive nós já salvamos algumas, tá? Porque assim, o mundo não é cor-de-rosa, a gente sabe disso, né? Então, algumas empresas nossas passaram por momentos ruins e talvez, se a gente tivesse o mesmo perfil de atendimento comum no mercado, elas tivessem morrido, tá? Mas elas hoje conseguiram sobreviver justamente porque a gente manteve o nosso compromisso de estar junto como sócio, como parceiro dessa empresa. Então, essa é uma forma muito ativa e muito clara de como a gente faz para mitigar os riscos, né? Além disso, nós também adotamos algumas práticas dentro da empresa, e citando uma delas, que é bastante importante, nós criamos uma política aqui interna e uma ferramenta proprietária de mitigação de riscos, né, de mapeamento e mitigação de riscos, que a gente compartilha com as nossas empresas investidas. Então, desde o primeiro dia que a gente vira sócio dessa empresa, a gente disponibiliza essa ferramenta e a gente trabalha junto para mapear esses riscos. E a gente continuamente vai mapeando isso. Isso se provou muito efetivo, porque a gente consegue, de fato, para cada tipo de risco, associar um grau de uma probabilidade, melhor dizendo, de ocorrência daquele risco e qual seria aquele impacto financeiro na companhia. Então, você consegue direcionar de forma mais efetiva os esforços da companhia, né? Uma outra forma que a gente também mitiga riscos, né, sempre que necessário a gente muda pessoas-chave da companhia. A gente já mudou algumas vezes CFOs da companhia, já mudamos inclusive CEOs das companhias, quando necessário. Isso em empresas até menores, isso é mais comum em empresas maiores, mas a gente também, quando é o caso, a gente faz em empresas menores, porque a gente entende, né, que isso é necessário para a companhia tomar outros rumos. Então, são todas ações que a gente faz para mitigação de riscos. Olhando sobre o ponto de vista de portfólio, a gente também costuma balancear o nosso portfólio, já que nós somos agnósticos em termos de setor, a gente tenta equilibrar em setores diferentes, justamente para que a gente não esteja muito sobrecarregado em um setor específico. E, obviamente, tem setores que são mais voláteis às oscilações da economia e outros que são menos voláteis. Então, a gente também tenta equilibrar desta forma, né? Então, são alguns caminhos aí que a gente faz. Importante destacar também que, dentro da nossa forma de gestão, além da equipe sênior, né, dos sócios da companhia,
e dos analistas que fazem um trabalho muito importante de análise de KPIs, de indicadores. Nós temos também os nossos chamados Operating Partners, que são, via de regra, é um modelo muito mais comum em Private Equity do que Venture Capital, mas são basicamente consultores que vão trabalhar diretamente na companhia em um determinado período de tempo para ajudar numa necessidade específica, né? Seja ela ser um CFO interino, seja ela, por exemplo, ajudar a ser um CRO interino para ajudar no processo de vendas e por aí vai. Então, é dessa forma que a gente consegue aí ter uma taxa de mortalidade que eu entendo que seja menor do que o padrão de mercado e que a gente consiga, de forma geral, ter resultados em todas as empresas. É claro que sempre vai ter a pérola da coroa, digamos assim, aquela empresa que vai ser a melhor e vai ter um retorno acima da média, mas no lado negativo, digamos assim, a gente tenta minimizar essas perdas. Legal, e acho que vocês, pelo que tu trouxe, né, estão aliando um modelo bastante hands-on, então tem bastante envolvimento dentro dessas startups, e vocês também têm um volume, como tu trouxe em 2022, talvez tenha sido uma das gestoras aí que mais realizou investimentos, né, então imagino que tem um desafio também nesse equilíbrio aí de vocês aí até para manter essa escala, né, que tem acontecido aí, principalmente pelos números que tu trouxe. E muitas vezes a gente se refere ao fundo como sendo algo, digamos, o fundo é a pessoa, né, a pessoa jurídica que está fazendo esse investimento, mas a gente sabe que por trás de um fundo tem Claro. pessoas físicas investindo, tem todos os gestores, tem family offices, no caso de vocês tem um fundo soberano do Espírito Santo fazendo esse investimento. Como é que vocês alinham os interesses de todos esses participantes aí e também como que isso contribui para as investidas, né? Se de alguma maneira tem essa participação. Excelente, Léo. Hoje nós temos mais de 250 investidores de todos os tipos, digamos assim. Então, a gente tem investidores que são pessoas físicas, né, de alta renda, temos family offices, e aí nos estados Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, então quase todos os estados da região sul e sudeste, nós temos investidores, pessoas físicas e family offices. Nós temos institucionais, então, por exemplo, nós temos o Fundo Soberano, como você citou, somos o único fundo de VC brasileiro ou da América Latina que tem um fundo soberano, assim, como investidor único, né? Nós temos o BNDES como investidor nosso, temos o BRDE, que é o Banco do Desenvolvimento do Sul do país, o Bradesco é nosso cotista, então, que é o nosso investidor institucional privado mais importante, né? Então, realmente, uma série de investidores diferentes. Como é que nós alinhamos isso e benefícios, né? Então, primeira coisa, eles são alinhados, obviamente, pela tese, e eles, o padrão de mercado aí de rentabilidade, né, 2,20, ou seja, a gente cobra 2%, e de administração mais 20% da taxa de performance, mas os investidores maiores, institucionais, ou mesmo family offices maiores, a partir de um determinado valor que eles investem, eles participam de um conselho que é o chamado Conselho de Supervisão, que é uma boa prática que existe lá fora, e nós trouxemos isso para o Brasil. Então, esse conselho se reúne 2 vezes por ano, onde os investidores têm informações mais detalhadas do andamento do fundo, eles conseguem também contribuir e discutir sobre boas práticas de avaliação de empresas, de monitoramento de empresas, de práticas ESG, por exemplo, né? A gente discute como é que anda o mercado, como é que andam os valuations do mercado. Então, esse conceito de previsão tem sido muito útil. É uma via de mão dupla, né? Não somos só nós que falamos, mas nós ouvimos muito dos nossos investidores, e eu costumo dizer que é um grande fórum aí de debate para todos, né? Então, qualquer um que está lá dentro está falando e está ensinando e está aprendendo, né, ao mesmo tempo. Então, esse é bastante importante. Além disso, a gente tem os nossos Investors Day, que são feitos anualmente. Nesses Investors Day, nós colocamos os investidores em contato direto com os empreendedores. Então, é um evento também muito rico de troca de experiências.
Tem uma parte, obviamente, mais formal, onde os empreendedores vão, de fato, apresentar o andamento dos seus negócios, sobre a visão deles, sobre a ótica deles, porque nós estamos sempre em contato com os cotistas com a nossa visão, né? Mas essa é a oportunidade no Investors Day do empreendedor falar a visão dele, né, da empresa. E tem a parte informal, que é todo o networking que se cria, e nesses ambientes já foram gerados negócios entre family offices, investidores, pessoas físicas e algumas nossas empresas investidas. Foram gerados negócios entre as nossas empresas investidas. Então, algumas das empresas começaram a prestar serviço para outras empresas investidas nossas, por exemplo. E os institucionais maiores, que são bancos, né, como o BNDES e Bradesco, que eu comentei, ainda tem o benefício também de ser um provedor de serviços financeiros para as nossas investidas, né, seja linhas de crédito, linhas de financiamento subvencionados e por aí vai, né. Então, tem uma série aí de pontos de conexão, de alinhamentos, interações e benefícios mútuos. Boa, muito bom. Acho que essa dinâmica do não só o co-investimento com outros fundos, mas dentro do próprio fundo, né, da própria gestora, trazer toda essa dinâmica dos diferentes participantes, né? Acho que é algo que a gente acredita muito e algo que a gente tenta colocar sempre de pé no nosso dia a dia aqui também. E, Momento. Léo, só complementando, né, você falou de co-investimento, é importante, eu acabei não citando, eu me restringi mais a dentro do fundo, mas nós somos muito ativos em co-investimentos também. Tá? Hoje a gente tem várias empresas que temos co-investimento, então já co-investimos com Indicator Capital, com Provence, com Bossa Nova, com Domo, enfim, com Invisto, tem uma infinidade de outras, infelizmente aqui vou estar esquecendo várias, mas já co-investimos aí com vários fundos. Boa. Voltando aqui ao nosso momento bola de cristal, assim, olhando para frente, né? Acho que, como a gente estava falando, vocês já têm 14 anos de experiência focados nesse Venture Capital, né? E viveram vários ciclos, né? Hoje a gente está vivendo talvez o que o pessoal está chamando do inverno das startups, né? Depois de um 2021 bastante vultuoso, depois deu uma freada em 2022 e 2023 realmente, né? Os volumes estão bem menores do que talvez o esperado ou talvez o presenciado nos últimos anos. Mas olhando para frente, o que tu tem visto aqui que parece mais promissor, algum setor mais quente, algum mercado mais quente? O que tu tem visto por aí? Olha, é claro, né, acho que para todo mundo que inteligência artificial está na pauta, né, embora muita gente tenha talvez descoberto a inteligência artificial esse ano, quando descobriu que existe um negócio chamado ChatGPT, mas inteligência artificial já existe há décadas, né, já é desenvolvida há décadas. É claro que agora, de fato, houve uma popularização, eu digo, né, ou uma acessibilidade muito maior, né? Então isso é o marco deste ano, e inteligência artificial ela foi catapultada ao topo aí acho que de toda da queridinha dos investidores, né? Isso se junta, né, a temas que já eram falados, mas que de novo são impulsionados junto, né? Como Big Data, Machine Learning, acho que o próprio blockchain tem amadurecido ao longo do tempo, e na medida que essas coisas começam a andar juntas, eu acho que são teses aí bastante relevantes, principalmente porque quando a gente fala de todas essas tecnologias, né, capitaneadas aí por inteligência artificial ou potencializadas por inteligência artificial, nós estamos falando não de setores, né? Nós estamos falando de tecnologia, então isso abre um universo, porque, na verdade, as startups que estão surgindo, que vão surgir, serão investidas, elas serão startups, na maioria delas, de aplicação dessas tecnologias, né? Então, na medida que você tem uma robustez maior dessas tecnologias, uma acessibilidade maior dessas tecnologias, você consegue, de fato, criar novos negócios que antes não eram possíveis, você consegue criar aplicações que não eram possíveis. Então, pelo menos é isso que nós estamos olhando aqui na TM3 Capital, né?
E olhando agora menos sobre as startups e mais sobre o mercado de investimento em startups como um todo, o que tu espera para esse curto prazo, ano de 2023, mas olhando para frente também, quais são as expectativas do Felipe e da TM3? Boa, não. Me perguntaram recentemente, num evento que eu participei de um painel, se eu acreditava que a bolha já tinha estourado, enfim. Aí eu comecei falando o seguinte, se você estiver falando de bolha de investimento, sim, eu acho que estourou, porque os preços caíram, e eu acho que isso é benéfico, né, porque o mercado, ele se ajustou, ele realmente estava muito fora, essa bolha, ela criou distorções importantes. Mas se você falar de uma bolha de tecnologia, de startups, eu não acho que ela tenha estourado, não acho nem que seja uma bolha propriamente dita, porque quando a gente olha startups boas, elas continuam aí. As startups boas estão aí, estão sendo investidas, quem tem dinheiro está investindo, elas estão crescendo, estão aproveitando as oportunidades. É claro que as startups ruins não estão sobrevivendo porque a bolha financeira estourou. E mesmo as empresas boas, elas tiveram que se ajustar, porque aquela história de captar todo ano, crescer para captar, não acontece mais, ou não está acontecendo. Então, tiveram layoffs importantes, mas não quer dizer que os negócios, os modelos de negócio são ruins, foram apenas ajustes. E eu acho que elas vão ter que conviver com isso, o que, de novo, entendo ser bastante saudável, né, a startup crescer de forma sustentável, olhando não só para o top line, mas para o bottom line também, é como deveria ser, né? O investimento ele tem que ser para acelerar o negócio, mas não para sustentar algo que não é sustentável. Então, esse rigor das startups aí de gestão de caixa, ele deve continuar, espero que continue já por muitos anos, e a retomada dos investimentos de forma um pouco mais forte, novos investimentos, né? Eu diria que este ano parece ser pouco provável. Né? Na TM3 Capital, nós estamos trabalhando para que esse cenário fique um pouco melhor a partir de 24, talvez final de 24, né? Onde aí sim a gente vai começar a ter, junto com uma diminuição de taxa de juros, talvez um fluxo maior de investimentos, de novo em Venture Capital, na classe de ativos Venture Capital, e aí novos fundos captando, e aí sim um fluxo maior de investimentos nessa classe de ativos. Mas eu espero que isto não crie uma nova bolha, porque isso não é saudável para ninguém. Ninguém ganha dinheiro na bolha. As empresas têm remarcações de mercado, mas na hora H de vender a empresa mesmo, poucos ganham dinheiro. Esse é um tema super polêmico aqui, até aproveitar que tu está conosco aqui para falar um pouco mais. Parte dos valuations, né? Normalmente existe uma pressão por parte dos empreendedores e, de certa maneira, às vezes até tem a ver com vaidade, né? De querer estar sempre com maximizar o seu valuation e não pensando na liquidez desses investidores que estão entrando dentro dessa rodada, né? Quais são, na tua visão, os principais perigos que um valuation acima daquilo que seria o ideal podem causar? A gente já tem visto vários efeitos aí no mercado, claro, né? Mas na tua visão, quais são os principais riscos? Bom, primeiro risco, né, concreto, é que você tenha um negócio chamado impairment, que é, na verdade, a remarcação para baixo, né? Então, quando você tem uma remarcação para baixo, e estão acontecendo várias, é que, obviamente, ninguém publica os down rounds, né? Ninguém vai anunciar na mídia os seus down rounds, mas estão acontecendo. Então, na hora que você tem um down round, é muito ruim para todos. O fundo tem que remarcar os seus ativos, que é o chamado impairment, e isso gera um efeito, inclusive, para o cotista, que eventualmente vai ter que pagar, já pagou o imposto por uma remarcação em anos anteriores, e na hora que você tem um impairment, o valor abaixa, mas você já pagou um imposto devido lá atrás, né? Isso principalmente para institucionais. Então, este é um primeiro problema. Você tem um problema institucional dos fundos, vamos citar o exemplo do SoftBank, né, que é talvez o mais
conhecido de todos, né, de bilhões de impairment, tanto é que você cria problemas sérios para você captar lá na frente. Então, isso tudo é problemático. É sempre melhor você trabalhar com perspectivas mais concretas e você entregar mais do que o contrário. Além disso, você cria distorções ao longo do processo. Quando você faz valuations inflados, e aí, né, Léo, quando você tinha muita liquidez no mercado, o que acontecia? Os gestores não tinham o perfeito alinhamento com o real interesse do cotista. Porque o real interesse do cotista é ganhar a rentabilidade. Mas o interesse do gestor não era esse. O interesse do gestor deixa eu pegar esse dinheiro, vou investir o mais rápido possível para criar um novo fundo, porque tem gente querendo colocar dinheiro, então eu quero levantar um novo fundo. E aí eu garanto que vai ter um valuation alto, porque vai estar marcado alto, e tudo bem, daqui a 10 anos, quando eu fechar o fundo, eu vejo como é que vai ser a rentabilidade. Me viro com esse outro problema, digamos assim. Então, o alinhamento estava completamente distorcido entre cotista e fundo. E isso cria, na hora que você tem um investidor que aí entra com valuation acima do que para conseguir gastar o dinheiro. Ele precisa gastar, por exemplo, 5 milhões de dólares numa empresa. O valuation dela era 100, só que para esses 5 milhões, ele teria um pedaço muito grande da empresa, por exemplo. Então, ele tem que aumentar o valuation ele faz uma conta de trás para frente. Eu tenho tanto para gastar nessa empresa e eu não quero ter mais do que tantos por cento dessa empresa, então deixa eu ajustar o valuation. Quando deveria ser exatamente o contrário. Quanto é que vale o valuation e, a partir daí, quanto que eu quero ter dessa empresa e quanto eu posso gastar. Então, toda a lógica estava invertida. Então, na hora que você cria essa lógica errada, você cria incentivos errados também, porque você acaba botando muito dinheiro na companhia. Muito dinheiro na companhia é ruim? Às vezes é ruim. Nem todo empreendedor está pronto para usar aquele dinheiro de forma correta. Temos vários exemplos de empresas que queimaram dinheiro e não cresceram da forma como deveriam ou poderiam, usando o dinheiro da forma correta. Tem gente que diz, né, que a escassez é a melhor coisa para ensinar o empreendedor a crescer, né? Então, eu acho que esse é um outro efeito extremamente perverso, tá? E ainda vejo outros, tá? Na medida que grandes empresas receberam aportes de valor extremamente equivocados, isso cria um viés em todo o mercado. Então, todo o mercado acaba achando que aquele valuation é para todo mundo. Então, nós cansamos de ver empresas no papel com valuations estratosféricos e o empreendedor falando, olha, mas tal empresa recebeu tanto, e sem necessariamente olhar o que de fato ele tinha na mesa. E aí o que acontece? Alguns deles não receberam investimentos e poderiam ter sido grandes negócios se talvez o investidor não fosse tão, como eu posso dizer, tão ganancioso, vamos dizer assim. Então, esses são um pouco dos efeitos aí do mercado inflado, né? Com certeza, sim, compartilhamos dessa visão. Acho que vimos muitos negócios acontecendo dessa maneira, num ambiente de alta liquidez e alta demanda por alocação de capital, né? Algumas distorções aconteceram. Acho que bom que estão havendo correções, né? Preferia também que estivesse mais capital disponível agora, nesse momento, mas as correções são bastante positivas para o mercado voltar aí, de repente, na sua correta trilha aí de crescimento. Pô, muito obrigado, Felipe. Acho que foi um papo muito legal aqui, bastante interessante, com aprendizado para mim, aprendizado para toda a nossa audiência, mas também vou te deixar um espaço aí para o seu recado final. Léo, primeiro agradeço você, agradeço CapTable. CapTable é um parceiro nosso, né? Estamos aí trabalhando para tentar fazer negócio juntos aí, né, Léo? Certamente faremos. Então, de novo, agradecer esse espaço. Em nome da TM3 também agradecer, não só em meu nome, falar que nós estamos aí com dinheiro, né? Falamos da escassez de dinheiro, então hoje somos um dos fundos brasileiros que tem dinheiro na mesa, estamos aí com cerca de 200 milhões para investimentos. Nos procurem. Hoje
nós olhamos negócios aí, como eu comentei, de vários setores, vários tamanhos. O que nós queremos são negócios bons. Nós queremos aí, este ano, investir aí em pelo menos 15 empresas, tá? Os nossos cheques, a gente acabou não falando, mas a gente pode investir desde cheques pequenos de alguns milhões até 30 milhões por empresa. Então, de fato, a gente olha coisas bem aí diferentes, né, em termos de tamanho, e estamos super abertos a conhecer bons empreendedores e também, eventualmente, fundos aí que eu sei que estão ouvindo o nosso podcast, né, porque a audiência é bastante rica aí, né, bastante seleta, eu diria. Então, também somos aí super pró com investimentos e queremos sempre novos parceiros, novos deals. Boa, pô, sim, sensacional. Esse é um recado, esse recado final, acho que a gente tem que levar lá para frente para os destaques, né? Temos dinheiro, nos procurem, né? Estamos aí talvez na contramão do mercado para fazer negócios bons. Tenham, né, essa capacidade de investimento, essa capacidade de crescimento. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, TM3. Digo aqui em nome da CapTable, acho que tem muita coisa legal ainda para a gente fazer em conjunto e trabalhar essas divulgações em conjunto, porque sim, gostaríamos de estar cada vez mais próximos aí de vocês. Também muito obrigado a toda a nossa audiência, o pessoal que nos acompanhou até aqui. Lá no nosso próprio site, nos demais canais, tem lá tanto o episódio aqui com o Felipe, quanto outros episódios aí que sejam interessantes aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa dinâmica do mercado de Venture Capital. E qualquer dúvida, qualquer comentário sobre esse episódio, podem trazer até nós, podem levar, acho que para o Felipe diretamente, talvez lá no LinkedIn, mas se perguntas em relação ao Felipe, a TM3 chegarem até nós, também repassaremos aqui para o Felipe. Muito obrigado e até uma próxima.